estão vocês? Pois bem, eu estou gravando essa reunião aqui para justamente a correção dos patches para os sextos anos. Eu daqui a pouco vou compartilhar a tela e dentro dessa correção eu fiz uma pequena adaptação. Eu tirei os patches do documento enviado para nós, professores, originalmente, e passei eles para o Word, adaptando conforme as necessidades básicas. Então, no compartilhamento de tela, ficará mais fácil para vocês perceberem o que eu estou dizendo e acompanhar a correção. Vamos começar então, meninos, pelo seguinte. Tem aqui o cabeçalho, ou seja, né, o título, com os dizeres PET, sexto ano, corrigido, professor Flávio. Bom, algumas imagens, alguns detalhes do PET enviado para nós foram tirados neste arquivo que eu fiz por conta própria. Mas as questões e as respostas, que é o mais importante disso tudo, estão aqui. E aí vamos para um trabalho com cada uma das semanas. Inclusive, eu não coloquei aqui, mas posso fazer isso agora, semana 1, para ficar mais fácil uma identificação do que nós estamos fazendo, ou como nós estamos trabalhando. Pois bem, na atividade 1 temos a seguinte informação. Após ler as informações acima, converse com seus pais e responsáveis sobre esse assunto e responda as questões abaixo. Então, nessa primeira semana, o PET do sexto ano trabalhou muito com questões interpretativas, ou seja, com questões muito pessoais. Então, nós podemos ter várias respostas diferentes para responder estas questões aí demandadas. Então, né, no primeiro ponto, temos aqui, né, letra A, qual é a sua história? Então, ou seja, né, lembrando que a história pessoal começa com o nascimento e desenha uma linha do tempo. Então, eu coloquei aqui para facilitar, né? Resposta pessoal. Cada aluno deve começar com a sua data de nascimento, pois a mesma é o ponto de partida de nossa história. Depois, o aluno deverá colocar datas de eventos que marcaram sua vida, como uma importante viagem ou uma festa marcante. Então, se você pegar lá uma linha do tempo, e aí eu não vou desenhar aqui agora, né, porque me falta um pouco de habilidade para isso, você pode colocar, vamos supor, se você nasceu ali em 2009, 15 de maio de 2009, o início dessa linha do tempo. Aí 15 de maio de 2010, meu primeiro aniversário. Vamos colocar 10 de janeiro de 2012, a primeira vez que eu fui na praia, e assim por diante. Então, né, você coloca ali eventos importantes que fizeram parte da sua vida, e cada um pode colocar, desde que marque, né, a importância, pegando pelo nascimento, e com viagens importantes, acontecimentos importantes, e outras coisas mais. Na B, ainda da atividade 1, temos, né? O que você faz é importante para a história? E aí, muitos podem até responder não, mas eu sugiro que responda sim. Por quê? Tendo em vista que a história é o estudo das ações humanas ao longo do tempo, as nossas ações nos colocam como sujeitos históricos. Ou seja, a ação de um grande presidente, a ação de um grande governante, a ação de uma grande pessoa, logicamente, é importante para a história. Mas ela não é tudo para a história. Também faz parte das ações históricas, né? Ou do tempo histórico, a ação das pessoas, das chamadas pessoas comuns. Elas vão à aula, elas brincam na rua, elas se divertem, e a história é isso, é o estudo das ações humanas ao longo do tempo. Então, quando você conversa com o seu avô, com a sua avó, com o seu pai ou com a sua mãe, e ele fala como o tempo dele
tempo que ele tinha, a idade de vocês é diferente, isso é uma contagem, isso é um marco histórico. E aí, meninos, sim, tudo que nós fazemos é importante para a história. Todos nós temos a nossa história pessoal. E na letra C, temos aqui, né? Letra C. Será que a sua história é importante para o país? Então, outra resposta pessoal. Sim ou não, aí vai de cada aluno. Mas vocês devem entender que a história não é construída apenas pela ação dos grandes homens, a partir de grandes feitos, mas sim por ações cotidianas. Então, ir à escola, interagir com um amigo, mexer no WhatsApp, mexer numa rede social, ir na igreja, tudo isso, né, fazem parte das ações de curto, médio e longo prazo de uma vida, de uma pessoa. Então, por exemplo, vamos pegar um evento de curto prazo. Os eventos dessa semana. Então, por exemplo, né, você assistindo esse vídeo no YouTube é um evento de curto prazo. Um evento de médio prazo, já podemos considerar assim, é a pandemia do coronavírus. E um evento de longo prazo pode ser entendido como, por exemplo, a sua vida escolar. Então, né, a história e o que acontece conosco tem que ser entendidos no curto, no médio e no longo prazo. Tudo isso é, sim, importante para a história, se conecta ao que acontece com o Brasil e com o mundo. Na atividade 2, nós temos, né? Imagine que uma pessoa perdeu a memória, a capacidade de se lembrar das coisas. Como responderia a pergunta: quem é você? Seria difícil, não é mesmo? Seria muito difícil, pois a nossa memória é o que determina o que nós somos. Então, né, colocando aqui, uma pessoa com a amnésia, perda de memória, em muitos casos não se lembra de coisas básicas, como o próprio nome ou a sua idade. Logo, se essa pessoa não se lembra de eventos relacionados à própria vida, também não se lembra de eventos relacionados aos outros. Então, é a nossa memória que nos permite responder. Quando alguém pergunta qual é o seu nome, você responde acionando a memória. Quando você anda, você está acionando a sua memória. A memória é utilizada para fazer desde as necessidades mais básicas do dia a dia, como andar e falar, até atividades mais complexas, como exercer um trabalho, fazer um dever de casa ou outras coisas mais. Na atividade 3, né, nós temos os registros históricos nos ajudam a entender melhor como o presente foi construído pela ação dos homens. Através das memórias de Guilherme Augusto Araújo Fernandes, escreva abaixo a importância da preservação da memória e da história de cada um. Lembrando que, né, dentro do desenvolvimento da apostila de vocês do PET, você tem lá uma sugestão, um link de um vídeo que conta uma pequena historinha em desenho animado do Guilherme Augusto Araújo Fernandes, que é um garoto que conhece senhores no asilo e que ali vai remontando determinados fragmentos, aspectos da sua memória. Bom, e aí a gente tem, né, a resposta que é a seguinte: a preservação da memória ajuda a nos lembrar de quem somos. Por isso, a mesma possui um grande valor, sendo aquilo que define a nossa identidade ao longo de uma vida. Não obstante, a memória é algo construído a partir das relações de vida presentes na história de cada pessoa. E a perda da memória pode levar a uma perda da história do indivíduo. Então, eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, alguém com Alzheimer. O Alzheimer é uma perda de memória no cérebro, ela comete principalmente pessoas mais velhas, mas elas são desmemoriadas. Então, elas não sabem quem são, elas não sabem aonde se encontram, ou se lembram de pequenas coisas, mas esquecem de outras. E aí, meninos, o Alzheimer, essa doença, mostra como a questão da memória é importante. Então, eu tenho um parente próximo a mim, a minha avó, ela sofre de Alzheimer, hoje em dia ela nem fala mais, então ela já não reconhece
ninguém, os filhos, os netos, os bisnetos, ela não tem a capacidade de reconhecer ninguém. Então, desse modo, o que vai acontecer? A preservação da memória é algo importante. Eu posso falar o nome dela, posso falar quando ela nasceu e tudo mais, mas ela mesma não dá conta mais da sua própria história. Pois bem, vamos passar para a semana 2? Semana 2. Procure em dicionários e escreva nos espaços indicados o significado ou o que estudam as ciências abaixo. Então, lá no PET, lá na apostila de vocês mesmo, nós temos uma série de imagens e para definir cada profissional daqueles que estão ali descritos nas imagens. Lembrando que todos ali têm uma conexão muito próxima, muito íntima com o trabalho do professor de história. Então, vamos ver cada um desses aqui, né? Que são colocados lá necessariamente nesta ordem. O primeiro colocado ali é o arqueólogo, o estudante de arqueologia. E aí, o que é a arqueologia? É a ciência que, utilizando coleta e escavação, estuda os costumes dos povos antigos a partir do material que restou da vida destes povos. Então, o trabalho de um arqueólogo é parecido com o trabalho do historiador. Só que o historiador estuda documentos escritos, cartas, jornais, revistas. O arqueólogo não. Ele se concentra nos chamados vestígios materiais. Então, restos de cerâmica, restos de prato, restos de construção, ossos humanos, ossos de animais, são objetos de estudo do arqueólogo, mas que ajudam também no trabalho do historiador. Outro aqui também que tem um trabalho muito próximo ao trabalho do historiador é o sociólogo, o estudante da sociologia. É o estudo das sociedades, seus padrões de relacionamento, interações sociais e cultura da vida cotidiana. O objeto de estudo do sociólogo é a manifestação humana e suas diversas manifestações culturais. Então, o sociólogo pode estudar sociedades indígenas, ele pode estudar movimentos de artistas de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, ele pode estudar outros países, outros povos e as manifestações culturais destes povos. Então, a religião, a dança, os costumes, o que eles fazem, tudo é objeto de estudo do sociólogo. E é um trabalho também que contribui muito para o trabalho do professor de história. Lembrando que vocês terão a matéria sociologia lá no ensino médio, lá no primeiro ano do ensino médio. Outro ponto também, aqui outro que foi colocado, né, é o economista, que mexe, né, com a economia, que é definida como o campo do saber que estuda a atividade econômica que é composta pela produção, distribuição e acumulação de bens. Então, por exemplo, quando tem lá emprego, os estudiosos estão medindo, tem mais pessoas empregadas, tem mais pessoas desempregadas. A quantidade de dinheiro de um país, de riqueza de um país aumentou, a quantidade de riqueza de um país diminuiu. Isso é um trabalho para um economista. Então, ele estuda o trabalho das pessoas e a produção de riqueza de um país. Então, por isso que fala, né? A riqueza do Brasil cresceu 1%, cresceu 0,5%, cresceu 7%. É uma atividade medida pelos economistas. E aí um outro que auxilia o trabalho do historiador também é o antropólogo, ou seja, o estudante de antropologia. É a ciência que estuda o homem, que engloba origem, evolução, fisiologia, psicologia, costumes sociais, etc. Então, tudo que envolve a origem dos grupos humanos, por exemplo, eu quero estudar a origem dos grupos indígenas lá do interior da Amazônia. É um estudo antropológico. Eu quero estudar a evolução do povo brasileiro. É um estudo antropológico. Quero entender como é que o corpo humano mudou a partir do estudo
auxiliado por médicos, passa a ser um estudo antropológico também. Lembrando, né, que a palavra antro vem do grego, quer dizer homem, logia, estudo. Então, logo, a antropologia é o estudo do homem e suas manifestações nos mais diversos campos. Antropologia e sociologia são muito conectados, trabalham muito juntos, né? Bom, vamos continuar, meninos, então, com o seguinte: leia a afirmativa e marque a alternativa correta. A história nos ensina que tudo na sociedade humana é construído e transforma no tempo e no espaço, inclusive a comunidade que você mora. Então, né, e aí temos as alternativas. O bairro onde você mora se transformou com o passar do tempo e, portanto, tem uma história. Então, essa é a alternativa correta. Nós não vamos aqui estudar as alternativas erradas, mesmo porque elas nos bastam somente as corretas. E aí, meninos, eu me lembro, né, que muitos de vocês, antes da pandemia, levaram imagens de Manhuaçu há alguns anos atrás. E aí, gente, a partir da análise dessas imagens, nós podemos observar como determinadas regiões, como, por exemplo, vocês levaram lá nas imagens, né, o centro de Manhuaçu, Pedregal, próxima à Igreja Matriz de São Lourenço, como esses lugares mudaram. É possível perceber isso com essas fotos. Bom, vamos aqui então para a semana 3. Aqui a gente tem o seguinte, meninos. Semana 3, atividade 1. Faça uma pesquisa e registre no quadro o que mudou e o que permanece em nossa sociedade. Para isso, peça ajuda aos pais ou responsáveis. Então, por exemplo, vamos pegar aqui cada uma dos pontos vendo na tabela. Por exemplo, forma de diversão. O que mudou? Por exemplo, videogame e celulares. Vou dar um exemplo pessoal aqui. Quando eu tinha em torno aqui de 5 anos de idade, há bastante tempo atrás, você tinha um videogame muito famoso chamado Atari. Hoje em dia, poucas pessoas se lembram do Atari. Mas aí, depois do Atari, tivemos Mega Drive, Master System, Super Nintendo e as várias coleções do PlayStation, mostrando como os videogames mudaram. Ainda tem muita gente, por exemplo, que gosta de Super Nintendo e de jogar por SMS de computador. E outra coisa que mudou muito, e aí, quando eu era criança, isso nem existia, são os celulares. Quando eu era um pouco mais velho que vocês, em torno de 15 anos de idade, eu comecei a ver as pessoas com os primeiros celulares, que não tinham nenhuma das funções que eles possuem hoje em dia. Serviam para falar e se comunicar, simples assim. Agora, os celulares têm inúmeras funções. Vocês mesmos podem estar me assistindo agora por um celular. Outro ponto importante, né, de forma de diversão que permaneceu, né, aí indo contra o contrário, são as festas juninas. Então, as festas juninas, com bandeiras, com danças, com comidas típicas das festas, elas permanecem do mesmo jeito há muitos e muitos anos. Outro ponto interessantíssimo aqui, continuando, vestuário mudou, roupas femininas. E aí, gente, vale a pena conversar com a mãe, vale a pena conversar com a avó, para elas falarem como eram as roupas no tempo delas. E vocês também podem observar a diferença entre as roupas analisando fotos antigas. Como as pessoas se vestiam, o que se mantém e o que mudou. Uma coisa dentro dos vestuários que permaneceu, duas aqui na verdade, são os vestidos de noiva e os ternos. Você pode ter pequenas diferenças entre os vestidos de noiva, mas entre os vestidos de noiva, mas você conserva uma certa origem uma originalidade nos mesmos. Então, ou seja, a maioria deles são brancos, a maioria deles tem
aquela cauda rodada e outras coisas mais. E o terno também do homem é um tipo de vestimento que ainda permanece até o dia de hoje, mais utilizado para festas, para casamentos, para cerimônias mais importantes. Outro ponto também que mudou e permaneceu foram as brincadeiras infantis. Então, ligado, por exemplo, a videogames e celulares, nós temos as chamadas brincadeiras digitais. Jogos no telefone, jogos em videogames. Isso mudou, isso muda, na verdade. Vamos pegar um exemplo aqui. Quando você tem lá um PlayStation, ainda o último videogame que eu joguei assim, mais ou menos, eu gostava muito de Atari e Super Nintendo. O PlayStation 1 eu cheguei a jogar também, mas o último que eu cheguei a jogar mesmo foi o 1. Eu gostava de um jogo de futebol chamado Win Eleven. O Win Eleven foi lançado em várias versões para os mais diferentes PlayStations. Mas é possível você perceber as diferentes transformações dentro do jogo. Então, as brincadeiras dessa área de videogames, celulares e outras coisas mais, elas estão em constante transformação para atender os novos públicos. Agora, algumas brincadeiras que permanecem, mesmo sendo menos comuns nos dias de hoje, como pique-esconde e pique-pega. Então, é do mesmo modo como era há 30, 40, 50 anos atrás, pique-esconde e pique-pega. Outro, para terminarmos esse quadro, temos profissões. Uma profissão que mudou, que muda muito, é a profissão de cientista da computação. Essa profissão, por exemplo, não existia há 100 anos atrás, mesmo porque nem existiam computadores há 100 anos atrás. A vida mudou muito desde então. Mas profissões que permaneceram, logicamente, tiveram suas transformações, mas ainda permanecem de um quase mesmo modo, são as profissões de médico e de professor. Os equipamentos que o médico pode ter para operar um paciente nos dias de hoje são mais modernos. Os livros que um médico pode ter para estudar hoje em dia são mais atualizados, mas ele ainda continua tendo a mesma função que ele tinha há 100 a 200 anos atrás. O professor, a mesma coisa. Então, os equipamentos, os livros, estão em constante transformação. Mas a atividade de ministrar aulas, falar, explicar uma matéria, até mesmo nesse tempo de pandemia, ainda é a mesma. Por exemplo, eu estou aqui utilizando o espaço virtual, mas o espaço virtual como professor. Bom, pegando ainda da semana 3, a atividade 2, nós tínhamos lá 2 fotos de Copacabana. Copacabana, um bairro muito conhecido do Rio de Janeiro, uma foto mais antiga, uma foto mais recente, e perguntando com atividade 2 pede, compare as 2 fotos do bairro de Copacabana e marque a afirmativa correta. Então, a afirmativa correta é: a paisagem foi modificada com o passar do tempo. Então, essa atividade reúne história e geografia. A geografia estuda questões relacionadas à paisagem e à história também, principalmente a mudança da paisagem ao longo dos anos. Então, fotos, desenhos e até mesmo as nossas observações permitem a nós entendermos a mudança de tempos em tempos de um determinado conjunto paisagístico. Semana 4. Então, vamos lá para terminarmos aqui. Semana 4. Atividade 1. Todas as pessoas têm uma história. E não apenas as pessoas, mas tudo possui uma história. A música que ouvimos, as roupas que vestimos, os alimentos que comemos, as cidades, os países, o mundo. Os seres humanos sempre deixam algum tipo de registro histórico. Nossos indígenas, por exemplo, deixaram registrado o seu cotidiano, enfeites com penas de pássaros, objetos de cerâmica e pinturas em cavernas. Caro aluno, você faz parte da história da humanidade e já percebeu que o momento presente não é estanque
não é seguro, né? As experiências vividas por nossos antepassados, não está separado das experiências vividas por nossos antepassados. Os índios são os habitantes mais antigos de nosso território. Eles já construíram uma história ao mesmo tempo, simultaneamente, ao que acontecia em outras partes do mundo. Agora, registre no espaço abaixo como você acha que era o cotidiano das pessoas indígenas que fizeram os registros históricos. Então, né, aqui eu fiz uma resposta um pouco mais elaborada e vocês prestem atenção na fala e qualquer coisa anotem aos poucos. A partir dos vestígios materiais, é possível observar algumas características da vida dos grupos indígenas. Destaca-se, em primeiro lugar, o rico patrimônio cultural deixado por estes grupos, sendo possível observar esse patrimônio a partir das pinturas rupestres, dos artefatos e dos desenhos em vasos de cerâmica. É importante lembrar que essas imagens constituem vestígios históricos que marcaram a presença dos indígenas, mas as mesmas não foram construídas para se tornarem fontes históricas, e sim para atender uma determinada ocasião. Então, o que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, como conhecer o passado das sociedades? Hoje em dia nós temos fotos, vídeos, e-mails, nós temos vários artefatos que permitem deixar as nossas ações registradas. Eu estou aqui registrando a minha aula. Eu não estou fazendo isso para uma pessoa vir aqui daqui a 100 anos e estudar como foi a aula de história durante a pandemia. Eu estou fazendo isso para atender às exigências do meu trabalho. Mas se isso acontecer, beleza, pode acontecer. Então, por exemplo, as pinturas rupestres, pinturas nas cavernas, né, nas paredes, os artefatos e os desenhos em vasos de cerâmica visavam atender às necessidades daquele momento. Com o tempo, elas foram deixadas de lado, elas se perderam. Por exemplo, os vasos de cerâmica se quebraram e aí foram soterrados por outras coisas. Um arqueólogo veio, fez um trabalho de escavação e tira aquele vaso, aquele artefato indígena antigo, à superfície, e aí isso torna possível entender como estes grupos agiam. São as fontes históricas. Continuando aqui nas atividades, meninos, a gente tem, para terminarmos, a correção desse PET. Os PETs das 4 semanas. O primeiro PET é corrigido. Atividade 2. Observe a imagem da origem e evolução do homem na Terra. Então, né, a gente tem lá no PET de vocês, o PET original, não este aqui, uma imagem do quadro chamado de evolução. E aí temos a demanda, né, exigida aqui. Faça uma pesquisa identificando as teorias e hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana na Terra. Guarde esta pesquisa para mostrar ao seu professor quando as aulas retornarem. Então, temos aqui, meninos, na verdade, 2 explicações de como teriam surgido a vida na Terra. A primeira é a teoria criacionista, mais utilizada no campo da religião judaica, da religião cristã e de outros campos da religião também. E aí, o que o criacionismo fala? Doutrina baseada no Gênesis bíblico, segundo a qual o mundo foi criado por Deus a partir do nada. No campo religioso, o criacionismo é uma doutrina religiosa segundo a qual a alma de cada pessoa é criada no momento em que esta é concebida. Então, é a teoria explicada lá por religiões. Pode ser cristianismo, aí pode ser dentro do cristianismo. Pode ser o cristianismo católico, o cristianismo evangélico, enfim. Eles explicam o mundo a partir da criação de um Deus. Já a teoria utilizada, o estudo utilizado pelos cientistas é chamado de evolucionismo. É uma teoria elaborada e desenvolvida por diversos cientistas para explicar as
alterações sofridas pelas diversas espécies de seres vivos ao longo do tempo, em sua relação com o meio ambiente onde elas habitam. O principal cientista ligado ao evolucionismo foi o inglês Charles Robert Darwin, que publicou em 1859 a obra sobre a origem das espécies por meio da seleção natural ou a conservação das raças favorecidas na luta pela vida, ou como é mais comumente conhecida, a origem das espécies. Então, o evolucionismo é um estudo desenvolvido inicialmente por Charles Darwin, que fala que tudo na Terra, os seres e outras coisas mais que estão no planeta, foram frutos de uma evolução, uma constante transformação. É isso, gente. Eu encerro a correção do primeiro PET de história das 4 semanas. E dúvidas e outras coisas mais, podem deixar nos comentários. Meu muito obrigado.